Continuando a falar um pouco sobre o trabalho, que eu já trouxe alguns vídeos aqui nos últimos dias, na verdade, queria trazer uma mentalidade que a gente precisa desenvolver enquanto aqueles que buscam desenvolver uma identidade e trabalhar a sua autenticidade, que o trabalho deve ser uma expressão daquilo que você é. E na verdade o trabalho é uma expressão daquilo que você é. Só que muitas vezes a gente não se dá conta disso e faz as coisas de qualquer jeito, né? Então, assim, hoje, claro, a gente olha o trabalho sempre de maneira afastada, né? Como algo que eu tenho de fazer porque sim. Porém, essa é uma visão muito pobre, né? Que vai fazendo com que a gente cada vez mais se sinta escravo do trabalho. Em alguma medida, nós somos, né? Então, fica aqui comigo que a gente vai falar um pouco sobre isso, como se libertar, né, dessa escravidão que é o trabalho, porque todos nós precisamos, né, trabalhar e isso faz parte da condição humana, né? Uh, Aristóteles resolvia essa questão de uma forma muito interessante, né? Ele várias vezes vai falar sobre a condição humana ser uma divisão de três partes da alma, né? Assim como Platão também fala. Ele fala basicamente que você tem uma parte que busca prazeres, né? Uma parte concupiscente, que é uma alma vegetativa, né? Que parece se assemelha aos vegetais, né? Como se os vegetais apenas comessem, né? E sobrevivessem, né? Não tem movimento próprio. Ele fala que a alma tem uma parte irascível, né, que é apaixonada, que busca as suas certas paixões, e uma parte racional, né? E claro que ele vai colocar que o homem só é livre quando ele consegue decidir as coisas pelas quais ele vai servir, né? Então, ainda que nós não possamos definir o tempo que nós vamos dedicar a certas atividades, nós temos como definir como vamos fazer isso. Sempre é uma questão da energia que nós colocamos, da atenção que nós colocamos, né? Onde está o teu tesouro, aí também estará o seu coração, assim que fala aquele provérbio bíblico, né? E justamente é que precisamos entender que o nosso maior tesouro é o nosso tempo. E muitas vezes a gente pode até não ser dono do nosso tempo, mas a gente pode ser dono de como nós utilizamos o nosso tempo, tá? E se muitas vezes a gente se sente obrigado a trabalhar, né? E somos, né? De fato, porque se não trabalharmos, quem vai nos alimentar, etc. A gente precisa exercitar essa liberdade que é de fazer as coisas da melhor forma possível, né? Então, se muitas vezes a gente faz tudo de qualquer jeito, né? De qualquer maneira, para poder, com uma espécie de revolta, né? Isso é algo ruim, na verdade, porque o maior prejudicado nesse processo somos nós mesmos, né? Porque como o próprio Aristóteles vai dizer, né? A excelência ela não é uma espécie de habilidade específica, né? Ou um talento, né? Mas é um hábito. Você se acostuma a fazer as coisas de maneira bem feita, né? Então, e você preserva as coisas da sua vida. Você leva o seu trabalho para a sua vida, tá? Então, isso tem muita relação com a ideia de identidade e autenticidade, né? Porque a expressão autêntica que nós devemos dispor, ou que nós temos, ela vai ser uma reprodução daquilo que nós entendemos como a nossa própria identidade. Então, o trabalho autêntico nada mais é do que uma reprodução do que nós, com o que nós nos identificamos, né? E aqui está a chave, né, de todos os problemas. Se nós nos identificamos com certos elementos, né, às vezes certas causas, certas lutas de classes sociais, certos trabalhos, certos sindicatos, a gente vai agir em conformidade com esses interesses. Mas se nós deslocamos o nosso viés de interesse, nossa atenção para é, onde deve ser, né, para a identidade exata, né, do homem, do ser humano, isso vai tomar um contexto bem diferente.
tá? E como é que a gente pode entender, superar e trabalhar isso de forma mais filosófica, né? O trabalho como uma conexão entre elementos filosóficos e até mitológicos, né? Por que não? Se você está gostando do vídeo até aqui, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, tá bom? Aqui na Revista Após a gente desenvolve muito esse tema da autenticidade, da identidade e da vida interior. Se você se interessa por isso, acompanhe os vídeos aqui, tá bom? Na antiguidade, né, entre muitas civilizações, a gente percebe muito a relação do homem, do ser humano, na verdade, porque isso tem uma abrangência universal com o trabalho, né? O trabalho é uma expressão autêntica desse ser humano, né? E há muitos mitos que versam especificamente sobre isso, né? Sendo, acho que o mais famoso deles, o de Hércules, onde ele vai ter os 12 trabalhos de Hércules, né? Então, os 12 trabalhos de Hércules vão justamente caracterizar um herói que desenvolve uma série de potencialidades e é considerado o maior entre todos os heróis, né? O herói por excelência, vamos assim dizer, aquele que conseguiu ser excelente em todas as atividades, em todas as suas atribuições, não só na força física, mas também nas suas habilidades e, claro, né, na sua inteligência, porque se trata disso. Nessa saga de Hércules, ele vai aprendendo que não basta apenas um poder externo, ele precisa dominar internamente os seus elementos para poder conduzir essa força, né? Então, de certa forma, a violência nem sempre é a resposta, né? Mas ela associada a algum tipo de estratégia, ela sim pode ser uma boa resposta, né? Brincadeiras à parte, isso vai mostrando exatamente a índole do próprio Hércules. Então, o primeiro trabalho de Hércules vai reversar sobre o leão de Nemeia, né? Então, tá lá, ele usa todos os recursos possíveis e não consegue ferir o leão. E aí ele precisa desenvolver uma técnica, né, conhecida como mata-leão, né, que justamente é o que faz com que o leão desfaleça, né? Então, no mito, ele aplica justamente uma técnica que sufoca esse monstro mitológico. E à medida em que vai passando, os trabalhos vão mudando, assim, né? São diametralmente opostos. Às vezes envolve uma certa diplomacia, às vezes um longo caminho a ser percorrido, e isso vai moldando, vai modificando, aperfeiçoando, né, esse Hércules, porque ele nunca vai conseguir as coisas numa primeira tentativa, né? Às vezes até sim, mas no geral ele sempre precisa se adaptar ao seu ambiente. Então o trabalho vai nos ensinar esses pontos. Então, quando nós temos um desafio, quando nós temos algo que nos propomos a fazer, a maneira como nós fazemos aquilo vai de alguma forma se refletir dentro de nós. Não ficamos impunes em relação às coisas que fazemos. Por quê? É como se fosse uma espécie de ressonância, né? Então você vê um trabalho para ser realizado, né? E em vez de fazer conforme é o seu dever, você faz de qualquer maneira. E ao fazer de qualquer maneira, você também de alguma forma está se tratando de qualquer maneira, porque quem vai acompanhar todo esse processo de trabalho é o seu próprio ser, o seu próprio eu, sua própria noção de identidade vai estar ali se observando naquelas condições. Então, vamos dizer que você jogou a sujeira embaixo do tapete, na verdade você está jogando a sujeira embaixo de você mesmo, né? Então, no fim das contas, você está se sujando nesse processo. Então, às vezes a gente, claro, não gosta de fazer certas atividades ou porque isso aqui é o trabalho que deveria ser feito, sei lá, por não sei quantas pessoas e tal, tal, tal. Independente de qualquer coisa que a gente possa dizer e que talvez o pagamento que a gente receba seja injusto, etc. Independente de qualquer coisa, é importante fazer um bom trabalho, tá? Não pelo outro, não pelo valor que você vai receber, mas por você mesmo, porque você é alguém que tem essa
qualidade humana, você tem essa força dentro de si, você tem essa capacidade de agir com o melhor, independente do que o externo lhe ofereça, né? Então, dentro dessa saga, né, filosófica e heróica que eu estava descrevendo aqui, o herói ele vai justamente receber, né, pedras do mundo, mas ele vai ser capaz de oferecer outra coisa, né? Não que ele seja um bobão, etc., ou né, um bestalhado, mas ele não vai ser determinado ou condicionado ao meio. Ele sempre vai agir conforme a sua consciência, conforme aquilo que ele considera ser o mais correto. Interessante que tem o livro, sim, Trabalhos e Dias do Hesíodo, que também fala da mitologia e da genealogia dos deuses, né? E justamente trabalhos e dias, né? Ou seja, todo o universo existe porque existe um trabalho, né? E tudo oferece algo. O trabalho é a capacidade que nós temos ou na qual nos colocamos para oferecer alguma coisa. Justamente ao se colocar nesse processo de desenvolvimento de si, nós nos conseguimos alcançar uma esfera mais nobre, mais alta, mais autêntica de nós mesmos, porque não estará condicionada às circunstâncias, né? Quando a gente fala de autenticidade, a gente fala de um certo mistério, né? Mas a gente pode pensar num comportamento muito genuíno da pessoa, numa entrega muito boa e altruísta, generosa daquela pessoa. Esse é um nível muito natural, algo como se nós podemos vislumbrar quando a gente pensa na vida com as pessoas que nós mais gostamos, né? E como nós conseguimos entregar o melhor que nós temos para essas pessoas. A partir desse ponto, né, a gente consegue começar a conceber o que seria um trabalho bem qualificado, né? Porque estamos oferecendo o melhor que nós temos, o melhor do nosso coração, né? Então, como seria o mundo, como seria a nossa vida se nós conseguíssemos sempre estar nessa disposição de boa vontade, né? Então a gente pode até escalonar para isso, mas principalmente nós podemos mudar a nossa vida, que é o melhor, né? Então assim, não se enganem, né? O mundo não é um lugar simples, fácil ou fofinho, né? Os desafios estão aí, as provas estão aí todos os dias, mas se a gente submete a isso, se a gente sucumbe a essa mentalidade, né? Como se é tudo uma grande merda e eu não quero participar de nada, o maior prejudicado em cima disso somos nós mesmos, né? Mas às vezes você não se importa nem com você mesmo, então pense que todos ao seu redor vão ter que sofrer se você não trabalha, você vai gerar um problema, tanto financeiro, quanto emocional, quanto de saúde, tá? Quanto menos capazes nós nos vejamos de realizar coisas, não como uma utilidade, uma peça numa engrenagem, mas capazes de um movimento, de geração. Quanto mais a gente se vê incapaz, mais infeliz nós nos tornamos. E justamente é nesse ponto em que o trabalho ele faz parte daquilo que nós somos, porque nós reproduzimos no mundo aquilo que nós observamos e nós nos vemos internamente, tá? Observar e ver é a mesma coisa, né? Então nós reproduzimos no mundo aquilo que nós observamos internamente, tá? E claro, né? Como todo provérbio desses orientalistas, né? Dentro de você, dos lobos, etc. Então, há luz e sombra nesses processos. Só que muitas vezes a gente percebe a luz e a ignora, né? Então, não ignore os impulsos de generosidade do seu coração, porque isso é matar a sua mais nobre parte, tá? Você nunca irá se arrepender de ter sido generoso, tá? E geralmente a gente se arrepende de não ter feito algo, onde costumam estar os arrependimentos, tá bem? Mas é isso, vamos ficando por aqui. Acho que
era o recado que eu tinha. Eu poderia desenvolver isso mais um pouco, tá? Mas tá bom por hoje, tá bom. Qualquer coisa, deixa um comentário aqui embaixo, um like, se inscreva no canal e até a próximo vídeo. Tchau, tchau.